o assunto pensão por morte. Você sabe quantos anos a pessoa pode ter direito estando casada ou vivendo em uma união estável? Você vai saber muitas informações neste conteúdo. Assista até o fim. Muito obrigada. E tendo dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer de responder você. A reforma da Previdência em 2019 trouxe mais muita confusão, né? Mudou o cálculo, certo, da pensão por morte, mudou o valor da pensão por morte para quem recebe dois benefícios, uma aposentadoria mais pensão, né, acima de um salário mínimo, certo? Então, houve uma confusão danada, onde trouxe prejuízo considerável a direitos das pessoas que têm aí um direito previdenciário a uma pensão por morte, né? O texto estabelece uma cota de 50% do benefício de quem faleceu e soma 10% por dependente, com um limite de 100%. A viúva ou viúvo é considerado um dependente. Então, a pensão será de 60% caso não tenha filhos, né? O cálculo pode ser aplicado sobre o valor da aposentadoria que era paga ou sobre o benefício por invalidez, né? Que é a aposentadoria por incapacidade permanente hoje, certo? Que a pessoa teria quando faleceu, certo? Caso não tivesse aposentada, antes da reforma de 2019, a pensão equivalia a 100% do benefício. Então, se você recebia R$ 1.500, você, de aposentadoria, você iria receber R$ 1.500 aí de sua pensão por morte, né? Mais a aposentadoria da pessoa, né? A pessoa que já está aposentada, se for o caso. Se não for, a pessoa teria aí o valor exato, né? De 100%, no caso R$ 1.500, sem nenhum desconto, sem nenhuma diferença entre dependentes, né? Mas, depois da reforma, as cotas da pensão por morte, hoje é dessa forma. Número de dependentes, 1. No caso, a esposa. 60%, né, de uma aposentadoria ou um benefício por invalidez. Você é aposentada por invalidez e você tem esse direito a uma pensão por morte. Ou você é aposentado por idade e tem esse direito também da pensão por morte, né? Você pode acumular com outro benefício, certo? 2 dependentes, 70% do valor. 3 dependentes, 80% do valor. 4 dependentes, 90% do valor. E a partir de 5 dependentes, 100% do valor. Com esse cálculo, o INSS só pagará uma pensão integral de 100% se houver ao menos 5 dependentes em uma família. Se algum dos beneficiários perder o direito à pensão, como no caso de um filho que completa 21 anos de idade, os 10 referentes a ele serão excluídos do benefício. Antes de novembro de 2019, a quantia era mantida 100% independentemente do filho completar 21 anos, né? Pois cada cota de filho que perdia o direito era revertido para a viúva ou o viúvo, certo? Além do limite de idade de 21 anos, para os filhos ou irmãos, a pensão pode ser cortada do cônjuge ou companheiro, dependendo de sua idade, conforme a regra criada em 2015, quando o benefício deixou de ser vitalício para parte dos viúvos ou viúvas, nesses casos que eu vou dizer aqui, certo? Agora, a pensão só é paga até o fim da vida ou sendo vitalícia a partir dos 45 anos de idade.
até 2015 era de 2000, ou até 2019 era aí a idade de 44 anos, né? A partir de 2019, a partir da mudança, né, da reforma da Previdência, houve alteração para 45 anos de idade e isso começou a entrar em vigor a partir de 2021, certo? Acompanhe aqui as idades que vocês terão direito à pensão por morte por um determinado tempo, uma duração de tempo referente à sua idade. A pessoa que buscar o direito a uma pensão por morte, mas ela tem 22 anos ou até 22 anos, né, de 20 a 22 anos, ela tem apenas 3 anos de pensão por morte. De 22 a 27 anos, ela passa a ter direito a 6 anos de pensão por morte. De 28 a 30 anos, ela passa a ter direito a 10 anos de pensão por morte. De 31 a 41 anos, ela passa a ter direito a 15 anos de pensão por morte. De 42 a 44 anos, ela passa a ter direito a 20 anos de pensão por morte. E a partir dos 45 anos, ela passa a ter direito à pensão vitalícia, até por quanto ela viver, né? Ela ou ele viver, né? A duração da pensão também diminuiu, se não for cumprida duas regras estabelecidas desde 2015. Primeiro, a pessoa que faleceu precisa ter ao menos 18 meses de contribuição no INSS. E segundo, é necessário ter no mínimo 24 meses, no caso 2 anos, de casamento ou união estável comprovada, né, com documentos, principalmente com depoimentos de pessoas, testemunhas de vizinhos, de pessoas que conviveram com essa família, né, que tiveram parte da convivência, que conhecia o dia a dia desta família, certo? Caso não seja cumprida as decisões ou as condições, a pensão será paga por 4 meses ao dependente. As duas regras só não serão exigidas se a morte ocorrer por paciente de qualquer natureza. A emenda constitucional de 2019 da reforma previdenciária também mudou o cálculo da aposentadoria por invalidez, o que afetou o valor da pensão por morte, que será deixada para um segurado que não era aposentado. Até 13 de novembro de 2019, o valor era estabelecido a partir dos 80% maiores salários, desde 1994. Agora, a média salarial era repassada integralmente aos dependentes, respeitando a quantia do salário mínimo, ou máximo teto previdenciário da pensão. Então, a pensão era paga no valor total, integral, 100%, certo? Após 13 de novembro de 2019, é feita uma medida dos cálculos de todos os salários mínimos desde julho de 1994. O INSS paga 60% sobre a média, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição ao INSS para homens e 15 anos para as mulheres. Por isso, após a reforma, se um homem contribuiu por 20 anos, o cálculo da pensão corresponde a 60% da média salarial. Em seguida, o valor da pensão pode sofrer uma segunda redução, de acordo com o número de dependentes, que eu já citei no começo do vídeo. Caso um homem tenha feito contribuições do INSS por 22 anos e antes da sua morte, a aposentadoria por invalidez que teria direito será de 64% do salário médio
Depois, é preciso ver se o valor da pensão terá diminuição pelo número de dependentes. A pensão integral pode ser paga nas seguintes situações. A menos 5 anos dependente da pessoa que faleceu após 13 de novembro de 2019. Segundo, a dependente com invalidez ou deficiência que torne incapaz. Terceiro, morte ocorreu por acidente no trabalho ou por doença profissional ou por trabalho. E quarto, a morte ocorreu até 13 de novembro de 2019 e não houve pedido de pensão por morte. Então, nesse caso, os benefícios serão pagos de forma integral, né? O pedido pode ser feito em qualquer momento, mas a data da solicitação define se haverá pagamento retroativo ou não, referente ao prazo que o seu processo ficar dentro do sistema administrativo do INSS, certo? Então, fique atento às condições que lhe dá direito à pensão por morte. O momento é triste, mas seus direitos devem ser garantidos e buscados dentro da necessidade do reconhecimento de direito do INSS. Se você tiver qualquer dúvida sobre pensão por morte, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder você. Obrigada.